porque muitas vezes também sou uma pessoa intranquila e pelo fato de ter tantas responsabilidades, dos meus livros estarem sendo publicados em mais de 40 países, todo esse trabalho conspira contra mim. Por um lado eu fico felicíssimo de poder ajudar as pessoas, por outro lado eu tenho que gerenciar a minha vida para não cair numa armadilha do ativismo. Caso contrário, a minha mente, o teatro dos meus pensamentos não me perdoa. Corro o risco de falar de qualidade de vida e viver uma vida completamente estressada. Bom, falei do gatilho da memória e também falei das janelas da memória. Agora quero falar de um outro fenômeno chamado alto fluxo. Alto fluxo. O fenômeno do alto fluxo é um fenômeno inconsciente que mantém o alto fluxo de pensamentos, o alto fluxo de emoções, de ideias. Este fenômeno faz uma varredura na memória, produzindo milhares de pensamentos diários. Vocês já repararam que algumas vezes nós produzimos algumas ideias que a gente não sabe de onde veio e por que veio? Como é que eu consegui pensar isso, hein? Não tem nenhuma relação com o ambiente. É porque o fenômeno do alto fluxo, ele está trabalhando, entrando nas zonas conscientes, que eu chamo de memória de uso contínuo, que é a memória consciente, e também na memória periférica, que é inconsciente, que eu chamo de memória existencial, que tem experiências desde a mais tenra infância. O fenômeno do alto fluxo, ele está lá fazendo uma dança, uma viagem, todos os dias, milhares de vezes, produzindo os mais fantásticos cenários, as mais incríveis imaginações, as mais fascinantes ideias e também as mais terríveis delas. Alguém teria coragem aqui de vir nesse palco e dar uma conferência sobre todos os pensamentos que passam na sua mente? Padre Jonas, a Bíblia, o senhor se candidata? Nem eu me candidato. Nem eu me candidato, porque na nossa mente passa coisa que até Deus duvida. Incrível. Bom, o fenômeno do alto fluxo, ele tem uma grande função de produzir a maior fonte de entretenimento do ser humano, do Homo sapiens. É ali que você gasta a maior parte do tempo. A maior fonte de entretenimento não é a literatura, não é a música, não é o esporte, não é a TV, não é o mundo das imagens exteriores. A maior fonte de entretenimento é o mundo das ideias, nem mesmo é o sexo. Nós não somos homens ou mulheres em 95% do nosso tempo. Sabiam disso? Não somos machos ou fêmeas em 95% do nosso tempo. Nós somos o quê? Seres humanos que precisam sonhar, amar, dialogar, se envolver, que precisam ter prazeres. Só que nós vivemos numa sociedade muito doente, que explora o sexo, até explora o corpo da mulher para gerar um consumismo erótico. E as pessoas, quanto mais falam de sexo, mais têm problemas sexuais, porque não conseguem trabalhar a sexualidade com maturidade, com profundidade, com raízes. Falam de um sexo que é muito mais físico, sem envolver o teatro da mente humana de maneira madura. Então, em 95% do tempo, não somos homens ou mulheres, somos seres humanos que precisam viajar no palco da sua mente, que precisam sonhar, que precisam se entreter com esse fantástico mundo intelectual. E quanto mais uma pessoa aprende a ser um grande amigo de si mesmo, aprende a ter um alto diálogo, mais ela é saudável. Vocês já ouviram falar que as pessoas psicóticas falam sozinhas? Aí quando você vê alguém falando sozinho, você diz: bom, esse é louco. Sabe por que os psicóticos falam sozinhos? Porque é uma das raras coisas saudáveis
que sobrou que eles produzem. Enquanto nós, aparentemente normais, nos prescindimos de dialogar conosco mesmo. Evitamos dialogar conosco mesmo, preocupados. Será que estão me observando, hein? Uma das coisas mais saudáveis é o autodiálogo. Se você não tiver um caso de amor consigo mesmo, se você não aprender a reunir-se com as suas angústias, com os seus medos, e tiver um diálogo sereno, se você não fizer uma mesa redonda com as suas mazelas e misérias, com seus medos, com seu sentimento de culpa e de autopunição, o teu eu não tem condições de intervir na sua história. Ele será vítima e não autor dela. Quanto tempo vocês gastam conversando com os seus monstros? Ou apenas fogem dele? Quanto tempo vocês gastam conversando com os seus fantasmas? Com aquelas preocupações que os perturbam? Muitas vezes não temos esse caso de amor, não dialogamos conosco mesmo, e isso deteriora a nossa qualidade de vida. Poxa, o tempo passou tão rápido hoje. Muito bem, agora nós vamos fazer o seguinte: cada fileira que está aqui vai se reunir em grupo. Cada bloco e cada fileira, especificamente de cada bloco, vai se reunir em grupo para exercitar uma das fases do programa. Tirar um xerox das folhas. Eu pedi para tirar xerox do livro 12 Semanas para Mudar uma Vida, de uma folha de debate. Poderia ver, por favor? Bom, deixe-me dizer, o nosso sonho é que haja coordenadores, não apenas no país, mas em todo o mundo, de pessoas que trabalham com este programa de qualidade de vida. Ele tem 12 leis da qualidade de vida para ser vivenciada em 12 semanas. Em cada conferência eu estou dando 2 leis da qualidade de vida. Mas no seu dia a dia, você deveria ler, junto com o seu grupo de 10, 15 pessoas, durante a semana, uma lei da qualidade de vida, e você como coordenador deveria dar uma pequena aula de 15 minutos, ou então pedir para que cada membro do grupo leia um parágrafo, e após ler o parágrafo, vocês vão debater, vão discutir o que aprenderam e vão colocar a sua história, dialogar sobre quais são os pontos que você vivenciou, que você desenvolveu ao longo da sua vida e que aquela lei da qualidade de vida expôs, ou quais são os pontos que te faltam e que tem deteriorado o seu prazer de viver a sua saúde psíquica. Então existe um painel de debate onde há várias perguntas que as pessoas leem e consequentemente começam a discutir. Vocês não imaginam o que acontece. Esse livro 12 Semanas para Mudar uma Vida tem levado as pessoas às lágrimas. Pessoas rígidas, fechadas, autopunitivas, agressivas. Elas têm aprendido a falar de si mesmo, têm aprendido a navegar nas águas da emoção, têm aprendido a cruzar o seu mundo com o mundo dos outros. Não precisa. Nós desenvolvemos um programa onde as pessoas não precisam ser psicólogos, psiquiatras, médicos. Qualquer pessoa que seja apaixonado pela vida e que quer contribuir com a felicidade, com a saúde.